Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem justamente agora, em um momento em que o Brasil volta a aparecer nas manchetes por causa de apagões, tempestades e um clima que parece cada vez mais fora de controle. Nos últimos dias, milhões de pessoas em São Paulo ficaram sem luz depois de mais um blackout em grande escala, com bairros inteiros mergulhados na escuridão, sem previsão clara de normalização e com as autoridades discutindo intervenção na empresa responsável. Enquanto a mídia fala em infraestrutura antiga, tempestades extremas e crise energética, uma outra leitura começa a ecoar no coração de quem acompanha mensagens espirituais e canalizações. Urgente! Algo foi ativado. E você vai sentir. Essa frase não é apenas um título chamativo. Ela descreve exatamente o que está acontecendo em níveis que a maior parte das pessoas não vê, mas percebe no corpo, nas emoções e nos sinais que a vida começa a mandar em sequência. Uma nova fase da transição espiritual foi ativada. Não um dia X com data marcada, mas um ciclo de ondas energéticas que se intensifica, mexendo ao mesmo tempo com a infraestrutura física, apagões, enchentes, tempestades, com a grade de consciência do planeta e com o campo emocional de cada pessoa que, em algum nível, já escolheu a luz. Você talvez tenha sentido isso antes de ver qualquer notícia. Sono quebrado, pressão na cabeça, um misto de angústia e esperança, vontade de chorar sem saber exatamente o porquê, relacionamentos em atrito, sensação de que não dá mais para viver como antes. Tudo isso é reação a algo que começou a atuar de forma mais forte no campo espiritual coletivo. Uma atualização energética que Ashtar Sheran e outros seres de luz já vinham anunciando como parte do processo de preparação para o que muitos chamam de flash solar, nova terra ou transição para a 5D. Não se trata de um botão apocalíptico que alguém apertou, nem de um cronômetro que zera em 3 dias exatos. O que foi ativado é um modo de aceleração, uma espécie de forno espiritual, em que tudo o que não é compatível com a nova frequência começa a esquentar até rachar. Mentiras coletivas, sistemas injustos, estruturas de poder, dinâmicas familiares, relacionamentos baseados em medo ou conveniência. É por isso que, ao mesmo tempo em que você vê notícias de blackouts, enchentes e crises, também vê e sente mais gente falando de despertar, de alinhamento, de não dá mais para empurrar com a barriga, de preciso cuidar da minha energia. Ashtar Sheran não aparece em rede nacional para explicar o que está acontecendo, mas sua presença é percebida pela forma como certas mensagens ganham força exatamente quando o mundo físico parece desmoronar. Canais que falam de apagão global, limpeza planetária, reconfiguração da grade energética da Terra e chamados específicos ao Brasil se multiplicam, usando palavras como urgente, apagão, evento iminente, prepare-se agora. E embora exista muito sensacionalismo, existe também um fio real no meio dessa confusão. A consciência de que estamos, sim, atravessando um período em que o planeta inteiro precisa ser reiniciado em vários níveis: energético, climático, social, espiritual. Quando São Paulo entra em colapso por causa de uma tempestade, com o metrô parando, hospitais em gerador e bairros no escuro, isso não é apenas um problema técnico, é um símbolo perfeito de algo maior. A cidade mais populosa do país, acostumada a funcionar 24 horas por dia, de repente é obrigada a parar, a lidar com o limite da própria infraestrutura e a encarar, na marra, a fragilidade de um sistema que parecia inabalável. Em linguagem espiritual, isso conversa diretamente com a mensagem que Ashtar e outros transmitem há anos. Não dá mais para sustentar uma civilização desconectada da sua própria fonte de luz. A ativação que está em curso não desliga apenas postes e cabos. Ela desliga velhas programações na mente e no coração. Aquela crença de que sempre foi assim e sempre será, de que não adianta tentar mudar nada,
começa a falhar como um sistema velho sendo sobrecarregado. Ao mesmo tempo, desperta dentro de muita gente um sentimento profundo de missão, de pertencimento a algo maior, de eu nasci aqui por um motivo. É exatamente aqui que o Brasil entra como palco central, não apenas como vítima de crises climáticas e apagões, mas como território de prova, onde almas encarnadas podem escolher a cada dia entre colapsar com o sistema ou se alinhar com a luz em meio ao caos. Você talvez se pergunte, mas então tudo isso é castigo? É porque o Brasil errou porque o mundo errou? A resposta que vem do plano espiritual é outra. Não é castigo, é consequência e oportunidade. Consequência de anos de desequilíbrio com a natureza, de estruturas injustas, de prioridades invertidas. Oportunidade de enxergar o quanto antes aquilo que não dá mais para sustentar. Se enchentes devastam estados inteiros, se blackouts deixam cidades no escuro, se notícias de crises energéticas se tornam rotina, isso é um chamado. Vocês não podem seguir construindo futuro em cima dos mesmos alicerces. Ashtar Sheran, como consciência ligada a uma frota que observa o planeta de longe e de perto, não fala em termos técnicos de engenharia, mas em termos de frequência. Sistemas baseados em exploração, medo e ganância simplesmente não conseguem se manter em um mundo onde a vibração coletiva sobe. Essa subida não é um espetáculo de fogos de artifício visível no céu. Ela é sentida por dentro, em silêncio, na forma de incômodo com situações antigas, na necessidade urgente de mudar hábitos, de rever prioridades, de cuidar da própria energia. Por isso, o título desta mensagem não é apenas apagão em São Paulo ou crise climática no Brasil, mas urgente. Algo foi ativado e você vai sentir. Você vai sentir quando se pegar chorando sem saber por quê. Vai sentir quando uma amizade antiga, baseada em reclamação e desânimo, simplesmente não fizer mais sentido. Vai sentir quando uma rotina que parecia suportável se tornar insuportável. Vai sentir quando, no meio de uma notícia pesada, seu coração sussurrar: eu escolho a luz, aconteça o que acontecer. O ponto mais delicado dessa ativação é que ela mexe com a ansiedade espiritual. Há anos você ouve falar em eventos, portais, datas, alinhamentos e muitas vezes sentiu promessas frustradas, previsões que não se cumpriram da maneira literal anunciada. Isso criou um desgaste. Parte de você quer acreditar, parte de você cansa, parte de você tem medo de estar se iludindo. Agora, com os sinais físicos e climáticos ficando mais fortes, essa tensão aumenta. É agora? Vai piorar? O que eu tenho que fazer? Aqui entra o amortecimento desse alerta. Esta mensagem não vem para colocar você em modo pânico, nem para sugerir que você viva obcecado por previsões. Ela vem para lembrar que o mais importante não é saber o dia em que o sistema cai, mas como você escolhe se posicionar todos os dias enquanto as coisas vão mudando. O que foi ativado não é uma derrota programada, e sim uma oportunidade intensificada de alinhar pensamentos, emoções e atitudes com aquilo que você diz que acredita. Em vez de perguntar apenas o que vai acontecer com o Brasil, talvez a pergunta mais honesta seja: como o Brasil está acontecendo através de mim? Quando uma cidade entra em blackout, o que acontece com a sua forma de reagir? Você se entrega ao desespero, à raiva, ao ódio contra tudo e todos? Ou percebe ali um lembrete brutal de que nenhum conforto externo é garantido para sempre e que a única luz realmente segura é a que você alimenta por dentro? Ashtar Sheran não te chama para um clubinho de informação privilegiada, mas para um posicionamento responsável. Se você sabe, se você sente, você é chamado a agir de forma diferente. Não é agir no sentido de salvar o mundo sozinho, mas de cuidar do campo que está ao seu alcance, seu corpo, sua casa, suas relações, suas escolhas diárias. Uma casa onde se ora, se medita, se perdoa, se agradece, se escolhe a paz mesmo na instabilidade,
Torna-se ponto de luz numa rede que os seres de luz realmente utilizam para ancorar proteção em momentos de crise. Enquanto alguns vivem o apagão como apenas mais uma tragédia sem sentido, outros o vivem como metáfora viva. É isso que acontece quando a humanidade insiste em viver desconectada da fonte, exausta, sobrecarregando todos os sistemas, energéticos, emocionais, físicos, até que algo precise desligar. E é justamente nesse momento que a mensagem de proteção chega. Você não foi abandonado aqui. Se algo foi ativado, também foi ativada uma rede de amparo espiritual que responde a cada coração que escolhe, conscientemente, se alinhar com a luz. Isso não é desculpa para irresponsabilidade humana, nem convite para esperar ETs resolverem tudo. É um lembrete de que você não está sozinho no esforço de manter a fé e a sanidade em um mundo que parece estar entrando em colapso. As energias de Ashtar Sheran, de consciências crísticas, de mestres como Saint-Germain e de muitos outros, atuam principalmente onde há abertura, em pessoas comuns que, em vez de espalhar pânico, decidem ser pontos de equilíbrio. Você não precisa entender tecnicamente como a grade energética da Terra está sendo reconfigurada. Basta perceber o que acontece em você quando se expõe demais a notícias, comentários negativos, previsões catastróficas. Se seu corpo dispara, se seu sono acaba, se sua esperança desmorona, é sinal de que você ultrapassou seu limite. O alerta, então, ganha um segundo sentido: urgente. Algo foi ativado, e você precisa cuidar de como vai sentir. Cuidar de como vai sentir não significa se anestesiar, ignorar tudo, fingir que está tudo bem. Significa dosar o consumo de informações pesadas, escolher conteúdos que, mesmo falando de crise, terminem em paz, proteção e confirmação de que a luz segue no comando. Criar pequenos rituais de ancoragem. Respirar fundo antes de reagir, orar quando o medo vier, agradecer por cada cuidado recebido, por menor que pareça. A cada vez que você age assim, você envia um sinal claro para essa inteligência maior que te acompanha. Eu quero atravessar isso acordado, não em desespero. Eu aceito ser ponto de luz, não fonte de pânico. E esse tipo de postura é exatamente o que faz diferença em momentos em que cidades inteiras entram em colapso logístico. Mas algumas pessoas conseguem manter a calma, ajudar vizinhos, ser presença que acalma em vez de incendiar mais o medo. No fundo, a verdadeira ativação não está só na grade da Terra, nem apenas em sistemas de energia e clima. Ela está acontecendo dentro de você, agora. Algo foi ativado quando você cansou de viver como se a vida fosse só sobreviver, pagar contas e esperar pelo próximo problema. Algo foi ativado quando você começou a sentir que existe, sim, um plano maior, ainda que cheio de mistérios, e que sua alma não veio para este planeta à toa. Algo foi ativado quando, diante de uma notícia pesada, em vez de repetir, estamos perdidos, você murmurou, Deus no comando, a luz venceu, eu escolho a nova terra. Este alerta termina exatamente onde precisa terminar. Não no medo, mas na confirmação de proteção. A mesma inteligência espiritual que permite que velhos sistemas rachem é a que sustenta quem escolhe caminhar com a luz. Isso não significa ausência de desafios, mas presença constante de amparo. Significa que, ainda que o noticiário fale em blackouts, enchentes, crises e colapsos, há uma outra notícia sendo transmitida em silêncio ao seu coração. Você não está sozinho. Você foi avisado não para desesperar, mas para se preparar internamente. Algo foi ativado, e com isso uma nova etapa de cuidado também. Se você sente medo, reconheça. Se sente cansaço, honre seus limites. Se sente chamado, responda. Eu escolho ser ponto de equilíbrio em meio ao caos. Eu aceito a luz, eu me coloco sob proteção divina, hoje e em qualquer apagão. O mundo lá fora pode escurecer por instantes. Dentro de você, a decisão de manter a chama acesa é sua. E quando muitos fazem essa mesma escolha, a noite nunca é totalmente escura.
É apenas o cenário onde a luz se torna impossível de ignorar.